Vamos pegar o Palmeiras, vamos de choque rei para a semifinal do Campeonato Paulista. Bora trazer detalhes e apurações sobre essa situação do Palmeiras. Bora falar sobre o áudio lá da Mara Casares e do Douglas Schwartzman. Tem situação nova, 3 renovações essa semana. A importância desta semana para o São Paulo ainda fechar com algum reforço nesta janela de transferências, problemas na zaga, enfim, e ainda a terceira camisa. Aliás, a camisa deste ano, a primeira camisa, ainda causando e reverberando algumas situações importantes. Eu vou te explicar todos os detalhes no vídeo de hoje, nesta segunda-feira, tá? Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo hoje. Vou soltar, na semana passada não soltei o vídeo, então essa semana os membros do canal do Plano Campeão Mundial terão 2 vídeos especiais que eu vou contar alguns bastidores. Eu vou contar o que eu não pude contar sobre a sexta-feira maluca, algumas situações peculiares e situações importantes que a gente vai trazer, inclusive bastidores da minha entrevista com o Outenari. A gente vai contar alguns bastidores somente para os membros do Plano Campeão Mundial, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, bora trazer detalhes referentes ao Palmeiras, né? Vamos pegar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, Paulistão Casas Bahia 2026, né? Acabou as quartas de final, São Paulo abriu essa fase vencendo o Bragantino por 2-1, vencemos, acabamos com esse tabu, o Crespo que é o exterminador aí de tabus. E aí logo depois o Palmeiras também confirmou a sua classificação contra o Capivariano, goleou os caras, era até esperado nessa situação. Aí o domingo foi decisivo para a gente saber se o São Paulo seria mandante, quem enfrentaria e quais que seriam ali as semifinais. Aí começa com a vitória do Novo Horizontino sobre o Santos por 2-1. O Santos chegou até a empatar a partida em um certo momento com o Gabriel Bom Tempo. Só que aí depois o Novo Horizontino conseguiu 2-1 e aí o time de Gabigol, o Neymar, fica de fora, é o único dos grandes que não conseguiu a sua classificação. E aí, no domingo à noite, às 8h30, o jogo televisionado, a Portuguesa até fez um bom jogo, na minha visão. Acho que a Portuguesa pecou muito até em não matar o jogo. A Portuguesa abriu o placar, teve a oportunidade de fazer mais gols. A Portuguesa que, por mais que a gente tenha perdido naquela ocasião, a gente ficou pé da vida, a Portuguesa mostrou que era um bom time, de fato. Só que aí na reta final, nos últimos minutos, o Vitinho fez o gol do Corinthians. Na decisão dos pênaltis, o Hugo brilhou e o Corinthians foi para a próxima fase, então o Corinthians passou nos pênaltis. E aí, como as quartas de final ainda foram ali, foi decisiva para a pontuação, e as semifinais também serão até para mando de campo, continuou contando. Então, o São Paulo ganhou 3 pontos, o Palmeiras ganhou 3 pontos, o Novo Horizontino ganhou 3 pontos, só que o Corinthians ganhou 1 ponto só porque passou nos pênaltis. E aí, com isso, o Novo Horizontino vai pegar o Corinthians, esse jogo será em Novo Horizonte, e o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, esse jogo bem possível, tá? Que aconteça na Arena Barueri, o Allianz Parque ainda não está pronto por conta de uma sequência de shows que está acontecendo por lá, até o Bad Bunny, o pessoal fala que eu pareço um pouco Bad Bunny, estão me chamando nas lives de Bad Bunny e Tricolor. E aí teve uma sequência de shows lá, o gramado ainda não vai estar 100%, então por conta disso, o jogo deve ser realizado na Arena Barueri. Os jogos, do que eu tenho de informação com uma pessoa que sempre me dá algumas informações da Federação Paulista, inclusive a gente acertou basicamente tudo das quartas de final do Campeonato Paulista, me passou que os jogos devem ser sábado e domingo às 8h30, tá? Do sábado 8h30 e domingo 8h30. Creio eu que por ser um choque rei, por ser um clássico, o São Paulo e o Palmeiras acabam ficando no domingo, agora às 8h30, o jogo televisionado pela TV Record, a Record que vai ter sempre a preferência de escolha, e aí tudo deve ser anunciado nesta segunda-feira, tá bom? O que você acha disso tudo? O que você acha de pegar o Palmeiras? É aquilo, quer ser campeão, meu irmão? Venha o que vier. Se for para enfrentar os caras, a gente vai ter que passar dos caras, seja agora ou seja numa final. Então, meu irmão, vambora, vamos para cima. O Palmeiras e o São Paulo se reencontram em uma semifinal depois de pelo menos um ano, né? Daquele pênalti polêmico no Vitor Roque. Aquele pênalti polêmico não, aquele pênalti que não foi pênalti, né? E aí a gente espera de fato que desta vez pelo menos a arbitragem não seja protagonista de mais um choque rei, né?
Na temporada passada foram várias situações envolvendo a arbitragem e, curiosamente, sempre desfavorável ao tricolor paulista. Então a gente espera que pelo menos a Federação Paulista desta vez escolha um árbitro e um quarteto de arbitragem e também um VAR que realmente entendam que eles não serão protagonistas da partida, que serão protagonistas os jogadores, que o clássico é maior do que eles, e que de fato o São Paulo também se atente a esse cuidado, pelo amor de Deus, né? Eu acho que esse jogo tá com carinha de Candançã, mas assim, por favor, né? Candançã, Daiane Muniz, Klaus, pô, o Klaus, e também tá com cheiro de Klaus isso aí. Então, vamos ter muito. Espero que a Federação Paulista tenha muito cuidado, muito tato na hora de escolher a, federação, a arbitragem deste confronto e que o São Paulo fique em cima disso. Já dá para começar uma pressão, já dá para começar, ó, pelo amor de Deus, hein? Vamos escolher um árbitro. Quem foi que foi o melhor, o árbitro aqui, o que temos? E se bem que se a gente for fazer uma eliminação, pode acabar nem sobrando ninguém. Mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários. É a 9ª semifinal envolvendo São Paulo e Palmeiras no Campeonato Paulista. Isso eu estou contando aqui uma competição chamada Super Campeonato Paulista, tá? Em 77, 78, 87, 98, 2002 e 2019, foi o São Paulo que passou das semifinais contra o Palmeiras. O Palmeiras, o rival que acabou se beneficiando, acabou conseguindo eliminar o São Paulo apenas em 2008, aquele jogo lá com o Valdívia, e em 2025, na temporada passada. Então, pelo menos o São Paulo tem um bom retrospecto quando enfrenta o rival nas semifinais do Campeonato Paulista. Como é que tá a sua expectativa aí? Quero saber de vocês aí nos comentários. O São Paulo está invicto desde a chegada do Rafinha como gerente esportivo. Foram 6 vitórias e 1 empate até o momento. Pode ter sido coincidência ou não, mas o Rafinha tem sido muito importante nos bastidores, tem pegado a palavra para falar com os jogadores no vestiário, tem realmente feito reuniões individuais, reuniões coletivas, tem dado respaldo ao Crespo. Ele e o Crespo têm conseguido ter uma sinergia bem bacana. O Crespo respeita o espaço do Rafinha e o Rafinha também não ultrapassa os limites. Foi até uma fala do Rui Costa, do Tricolaços. Então é um cara que tem conseguido agregar sem atrapalhar o trabalho da comissão técnica. Então o Rafinha tem conseguido aí bons frutos. Alguns conselheiros do São Paulo contrataram uma perícia para saber o áudio, né, a veracidade do áudio em termos de edição. E aí, informação que foi dada inclusive pelo GE, esses conselheiros tiveram o resultado da perícia de que os 44 minutos do áudio não foram editados, que só os 12 minutos que foram cortes, né, também do GE, que também não houve uma edição de manipulação. Então o áudio está 100% na sua lisura, na sua integralidade. Então, essa perícia foi contratada, inclusive, até para ajudar o São Paulo, ou alguns conselheiros, ou o Conselho de Ética, neste caso, a entender que a alegação da defesa do Douglas Schwartzman e da Mara Casares, de que áudios foram editados e tirados de contextos, não procede. A perícia confirmou que os áudios têm total lisura. Para a gente fechar, só 2 informações rápidas. São Paulo joga 2 vezes nessa segunda-feira, tá? Tem Palmeiras e São Paulo, tem Choque Rei pelo Brasileirão Sub-20. Essa partida vai ser disputada às 9h30 na Arena Barueri, tá? O mandante vai ser o Palmeiras. O São Paulo esse jogo será televisionado pelo Sport TV. O Palmeiras, que vem também de vitória, goleou o Grêmio por 5-2. O São Paulo venceu o Botafogo de virada por 2-1. O São Paulo também entra em campo pelo Brasileirão Feminino, tá? O São Paulo enfrenta o Bahia. Esse jogo é às 9h em Cotia, televisionado pela TV Brasil. Bora trazer agora as informações principais do vídeo de hoje. Essa semana vai ser decisiva para o São Paulo trazer reforços ou não, e também para renovações de contrato. Reforços eu vou trazer mais tarde, vou falar sobre as renovações. São Paulo vai anunciar essa semana possivelmente Negrutti, Marcos Antônio e Sabino. Negrutti e Sabino já estão assinados. O Marcos Antônio está quase, falta só um detalhezinho a ser costurado ali, já estão com os advogados, eles estão costurando ali uma situação. Porque o São Paulo já diz em off que está fechado, porque na semana passada, eu não vou lembrar o dia, eles tinham me passado que o Marcos Antônio assinaria um termo de intenção
Então, quando se assina esse termo de intenção, é como se fosse um pré-contrato. Então já está tudo basicamente certo, falta só realmente uma interpretação ali de cláusulas e tudo de cada advogado para essa renovação também acontecer. Tá? Então aí essa semana deve ser decisiva para essas 3 renovações de contrato no São Paulo Futebol Clube, Negrutti até 2030, Marcos Antônio também até 2030 e Sabino até 2028. Todos eles terão reajuste salarial, o Negrutti um pouco menos, o Marcos Antônio bem mais e o Sabino também um pouquinho menos, já que ele se tornou titular também nos últimos jogos. Por falar em Sabino e sistema defensivo, o São Paulo vai ter um problema contra o Palmeiras, né? Porque quem é que vai jogar contra o Palmeiras? Isso porque o técnico Hernan Crespo será obrigado a fazer pelo menos uma mudança na semifinal. O Alan Franco acabou sendo expulso, então acredito até eu que a dupla de zaga ou o trio de zaga contra o Coritiba terá Arboleda e Alan Franco, possivelmente, caso o Crespo queira dar essa oportunidade ao Arboleda, mas o Arboleda ele ficou de fora da partida contra o Bragantino por opção do Crespo, tá? Ele acreditou ali que o Arboleda estaria atrás fisicamente dos demais atletas, porque ele voltou apenas a treinar nessa semana depois de resolver os problemas pessoais no Equador. Então o Crespo preferiu contar com os atletas que estavam treinando com uma maneira mais forte já há um bom tempo. A Arboleda ficou o quê? Uma semana sem treinar, até um pouquinho mais. Então essa decisão do Crespo aí até surpreendeu algumas pessoas internamente, mas fez sentido e deram respaldo para ele nessa situação. E aí o Crespo ele até não descartou a possibilidade de usar novamente uma linha de 3, até por jogar fora de casa, agora contra o Palmeiras, né? Vai ser mais uma maratona fora de casa, São Paulo enfrenta o Coritiba e depois enfrenta o Palmeiras. Então aí o Crespo agora tem essa questão a ser resolvida, né? Será que o Arboleda vai jogar contra o Coritiba? Até eu suspeito que contra o Coritiba ele vá com o sistema com 3 zagueiros, poupando ali alguns jogadores. Eu acho que a gente pode ter algo como Ferrarese, Alan Franco e Sabino, ou Ferrarese, Alan Franco e Doria contra o Coritiba, não sei, acho que mais ou menos nesse sentido, mas fica essa situação do Arboleda, será que foi uma punição esse jogo contra o Bragantino e a partir de agora vamos esquecer isso porque o Arboleda é o nosso melhor zagueiro e vamos dar sequência para ele, ou ele vai colocar o Arboleda realmente no fim da fila visando esses próximos confrontos? Confesso que acho que dá para ter o meio termo, você escala o Arboleda em um outro jogo, deixa ele no banco, porque é o nosso melhor zagueiro. E acho que contra o Palmeiras, você ir como uma dupla como Ferrarese e Sabino, o Ferrarese eu não tenho 100% confiança. Ou ele joga, ou ele faz uma boa partida, ou ele acaba entregando a paçoca. Então é bem complexa essa situação de você poder contar com ou não com o Arboleda. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Antes de eu finalizar para trazer sobre reforços, antes, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, parceira do nosso canal aqui com as deliciosas marmitas, sucos doces, lanches, tortas e mini pizzas. Use o cupom ALEXANDER para você ter R$ 40 de desconto aí nas suas compras na Mandaká, tá? É saborosa, deliciosa, aceita VA, VR, se você pedir até 5,5, chega no mesmo dia para você, praticidade, 5 minutos no micro-ondas, já tá tudo certo. Cara, a mini pizza é sensacional, é show, eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? Bom, a camisa do São Paulo ainda está reverberando, tá? Teve um pedido, né, de alguns conselheiros, foi enviado um documento ao Golden Aires questionando esta primeira camisa. O documento e o pedido foi assinado pelo Caio Augusto de Moraes Forjás, pelo Fábio Jacone de Brito Machado, Fábio Machado, o José Alexandre Médicis da Silveira, o Alexandre Médicis, e o Marcelo Marcucci Portugal Gouveia, o Marcelinho Gouveia. No texto, a alegação é de que a camisa viola o artigo 157, parágrafo 1 do Estatuto Social do Clube, que determina que as listras horizontais do uniforme devem ser totalmente cobertas pelo emblema. Segundo o documento, o modelo apresentado não atenderia a essa exigência estatutária. Os conselheiros também destacam que o uniforme ele teria sido aprovado em 2025 pelas diretorias de marketing e jurídica, que são pessoas ainda na gestão anterior e que, embora tenha o aval dessa gestão atual, a culpa tem que ser reverberada pelos funcionários que estavam contratados e ainda estão contratados pelo clube. Então, basicamente, eles solicitam que a diretoria eleita
seja oficializada para promover o desligamento por justa causa da diretoria executiva Érica Duarte e do diretor de marketing o Eduardo Toni, sob alegação de violação estatutária. Então é basicamente neste documento os conselheiros do São Paulo pedem, né, questionam este uniforme por ferir o estatuto e também querem que Eduardo Toni e a Érica Duarte sejam penalizados e os responsáveis por conta dessa violação na camisa. Tá? Esse documento foi enviado ao Outen Aires, para o presidente do Conselho Deliberativo, que vai avaliar a situação para tomar alguma medida. Tá? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato o que pode ainda acontecer com essa camisa. Bora fechar o vídeo de hoje? Reforços no São Paulo. Será que ainda vem alguém? Como que está essa situação? E eu vou trazer essa situação importante. A gente conversou com algumas pessoas lá. E aí a gente vai trazer alguns bastidores, até o Rui Costa falou sobre isso, e aí a gente conseguiu apurar um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, eu já tinha falado, inclusive antes do Rui Costa dar as entrevistas para o UOL e para o Tricolaços, que a chegada do Cauli poderia ser a última, porque na avaliação do São Paulo, o São Paulo fez um bom mercado, conseguiu preencher as lacunas, tem a base ali que pode suprir várias situações, então na visão do São Paulo, o São Paulo fez um bom mercado. Não há mais um desespero para buscar o reforço, assim como era com o lateral direito, assim como era com o camisa 10. Então o São Paulo, e com o zagueiro canhoto no começo, lá naquela primeira leva de contratações, então o São Paulo entende que conseguiu 5 reforços que seriam cruciais para a sequência da temporada. Trouxe o Coronel, goleiro, um goleiro mais experiente, que precisava ser reserva do Rafael. Trouxe o lateral direito, o Lucas Amon, que tem jogado como titular. Trouxe o Danielzinho, que tem sido uma peça importante. Trouxe o Cauli agora, que também pode se tornar uma peça importante, e o Dória, que era um zagueiro canhoto que o Crespo queria muito naquela ocasião, porque ele jogava com 3 zagueiros e só tinha o Sabino para jogar por ali. Então a visão do São Paulo é que o mercado foi bem feito. Agora o São Paulo está observando oportunidades de mercado. E as oportunidades de mercado que me foi dito seriam novos Lucas Ramon ou Danielzinho. Jogadores até que se destacaram nos estaduais que poderiam surgir como uma possibilidade. O São Paulo tem nomes monitorados, tá? E monitorados não é negociando, não é que tem um interesse, é só de olho, estou observando, analisando, vendo situações. Eu vou dar um exemplo, um jogador que quase fechou com o São Paulo recentemente, que ainda é monitorado, principalmente pelo scout, pegando os números, pegando ali dados sempre, que é o Maceió, atacante que foi destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista. Não estou falando que vai ter negócio pelo Maceió, tá? Só estou dando um exemplo. Então o São Paulo, o Rômulo, por exemplo, do Novo Horizontino, é um nome também que o São Paulo monitora também, ele que tem sido destaque também no Campeonato Paulista. Então o São Paulo está de olho em nomes, possibilidades, vendo a viabilidade. Por exemplo, o Rômulo seria muito difícil, porque até onde eu sei, ele está emprestado pelo Palmeiras e com certeza o Palmeiras gostaria de uma compensação financeira para negociar o jogador com o rival. O Maceió, até que ponto a Portuguesa liberaria o atleta por empréstimos que não for pago? Então o São Paulo só está observando. Aí se surgir uma oportunidade onde o São Paulo fale, poxa, realmente a gente monitorou, a gente fez uma perguntinha, uma consulta e viu a viabilidade dessa contratação. Então o São Paulo vai fazer nesta semana um monitoramento, vai analisar alguns nomes de estaduais, vai ver possibilidades para tomar uma decisão para ver se vai evoluir ou não em alguma contratação, tá? Isso quer dizer que vem reforço? Não. Isso quer dizer que o São Paulo está aberto a possibilidades. Então o São Paulo está observando, vai ver ali destaques do Paulistão, destaques de outros estaduais, o scout tem observado e analisado veementemente essa situação, esses nomes, analisando possibilidades, vendo números, vendo estatísticas, situações contratuais, para aí sim, depois, o São Paulo tomar uma decisão. Vale a pena, de fato, ir atrás desse jogador ou a gente vai olhar para a nossa base? Então é mais ou menos nesse cenário que está o mercado do São Paulo. Por isso que essa semana vai ser decisiva. Porque o São Paulo, se for fazer alguma movimentação, vai fazer agora, porque a janela fecha sem ser essa na outra terça. Então o São Paulo vai analisar
vai ver possibilidades e vai tomar uma decisão se nessa semana vai ou não buscar ainda algum reforço. Eu acredito, pelo meu feeling, que o São Paulo não deve buscar novos reforços na janela de transferências. Mas eu quero saber de vocês nos comentários. Você gostaria de mais algum reforço? Deixe aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos. Tá difícil, mas eu acho que a gente vai chegar. Um abraço, tchau!